Imagine controlar a narrativa, a agilidade da informação e a política. Um ambiente onde é possível definir exatamente a interpretação de boa parte da população. Não pense que esse é um conto de fadas. Na verdade, refere-se à situação de controle de mídia no Brasil há muitos anos. O que provoca o seguinte questionamento: qual o real poder dos conglomerados de mídia no Brasil? Hoje, no A Procura do Conhecimento, nós vamos destrinchar o verdadeiro tamanho, a mecânica de manipulação e o perigoso jogo de interesses por trás da indústria de mídia no Brasil. Uma engrenagem oculta que dita o que você consome, o que você pensa e, fundamentalmente, em quem você vota. Para compreender a influência da mídia brasileira, precisamos primeiro olhar para sua escala física e econômica. O Brasil possui uma das maiores concentrações de mídia do mundo ocidental. Estudos do projeto internacional Media Ownership Monitor, coordenado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras e pelo Intervozes, revelam que apenas 4 grandes redes nacionais concentram mais de 70% da audiência nacional da televisão aberta, sendo elas a Globo, a Record, o SBT e a Bandeirantes. Para você ter uma dimensão do que isso significa, o domínio histórico dessa oligarquia beira o absoluto. Nas décadas passadas, redes como a TV Globo chegaram a registrar marcas astronômicas de 80% a 90% de toda a audiência durante seus principais programas, alcançando dezenas de milhões de brasileiros diariamente. Um poder de paralisar a nação que poucos governos no mundo já tiveram. No topo desta grande pirâmide está o Grupo Globo, o maior conglomerado de mídia da América Latina, que abocanha a maior fatia do bolo publicitário do Brasil. Além do território nacional, o poder de fogo dessas emissoras também tem escala internacional gigantesca, exportando a narrativa nacional para dezenas de países. Essa estrutura funciona através de um modelo de redes de afiliação. Isso significa que as diretrizes, a linha editorial e o padrão estético são produzidos nos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, e replicados por centenas de emissoras locais espalhadas por todos os estados. Cientistas políticos e sociólogos apontam que essa hiperconcentração cria um funil de perspectivas. Quando pouquíssimas empresas controlam o que uma nação continental assiste, a diversidade cultural e o debate plural são sufocados por uma narrativa unificada. O tamanho colossal desses conglomerados opera como uma barreira de entrada intransponível para vozes independentes. Mas como o tamanho se traduz em controle prático? A manipulação da opinião pública pela mídia não ocorre necessariamente através de notícias falsas escancaradas, mas sim por técnicas refinadas de agendamento e enquadramento. A primeira grande ferramenta é a teoria do agenda setting. Os conglomerados de mídia podem não conseguir dizer exatamente o que as pessoas devem pensar, mas eles são brilhantes em ditar sobre o que a população deve falar. Se os telejornais decidem abrir suas edições durante semanas debatendo um escândalo específico, aquele tema se torna prioridade nacional. Inversamente, se crises em serviços públicos forem silenciadas, elas deixam de existir para a opinião pública. A segunda engrenagem é o enquadramento. Trata-se do ângulo escolhido para contar uma história. Um protesto popular, por exemplo, pode ser enquadrado como uma manifestação legítima ou como um ato de vandalismo. A escolha dos adjetivos e o tempo de tela mudam drasticamente a percepção do telespectador. E a isso soma-se a manchetagem seletiva. Ao controlar o fluxo da informação e poupar certos grupos de investigações profundas, os conglomerados desenham os contornos exatos do que a sociedade considera aceitável ou criminoso.
e o questionamento começa a ficar mais aprofundado. Se a estrutura é imensa e a manipulação é refinada, quem de fato segura o controle remoto desta máquina? A resposta é clara: a conveniência entre a mídia e as famílias de políticos. A Constituição brasileira é explícita. Parlamentares não podem firmar contratos com concessionárias de serviço público. No entanto, a realidade expõe que oligarquias políticas encontram brechas registrando os canais em nome de laranjas e holdings familiares. O resultado é um circuito fechado de poder que se retroalimenta em diversos estados do norte ao sul do país. Eles controlam a narrativa porque sabem que dominar a imagem do território é controlar o próprio território. Essas emissoras de propriedades de políticos blindam seus aliados contra escândalos de corrupção, ignoram as denúncias e massacram seus adversários locais. E isso nos leva a um ponto mais crítico: a influência brutal da publicidade estatal. Por que tanto dinheiro é investido na mídia pelo governo federal, estados e municípios, enquanto funções essenciais da sociedade estão completamente precárias? A resposta é direta: para manter o poder de manipulação das pautas do governo. O preço da conveniência da mídia é pago com o seu dinheiro. Isso mesmo que você ouviu. O preço da conveniência da mídia é pago com o seu dinheiro, através de verbas públicas. Enquanto hospitais enfrentam falta de insumos e a educação sofre com cortes de infraestrutura, governos injetam fortunas milionárias em propaganda oficial nas emissoras de rádio e TV, muitas vezes pertencentes aos aliados ou às próprias famílias dos governantes. Essa verba governamental funciona como uma verdadeira mordaça financeira. Ela silencia o jornalismo sobre a precariedade dos serviços e garante que o governo mantenha o controle absoluto das pautas e da manipulação. Nesse sentido, para entendermos na prática como a manipulação opera, precisamos voltar a um dos casos mais documentados e escandalosos da história política nacional. Em 1989, o Brasil realizava sua primeira eleição direta para presidente após o fim da ditadura militar. O segundo turno foi disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Às vésperas da eleição, a Rede Globo transmitiu o último debate entre os candidatos. Mas a verdadeira manipulação não ocorreu ao vivo. Ela ocorreu no dia seguinte. Durante o principal telejornal do país, o Jornal Nacional, a emissora exibiu um resumo editado do debate. O enquadramento foi milimetricamente desenhado. A edição privilegiou Fernando Collor, selecionando seus melhores momentos, onde ele aparecia sereno, eloquente e com um tempo de sobra para expor as suas ideias. Por outro lado, as falas de Lula foram brutalmente cortadas, exibindo apenas seus piores momentos, fazendo com que o candidato parecesse confuso, gaguejante e agressivo. Isso não é teoria da conspiração. Anos depois, a própria emissora e executivos envolvidos na época, como o ex-diretor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, admitiram publicamente que a edição do debate foi intencionalmente desequilibrada para favorecer Collor, interferindo diretamente na percepção dos eleitores a poucos dias da votação. Documentários britânicos como o famoso Muito Além do Cidadão Kane, que chegou a ser censurado no Brasil, detalham ao mundo como um único canal usou seu monopólio para incluir a balança de uma eleição presidencial. Esse evento histórico é a prova incontestável de que quem controla a ilha da edição tem o poder de decidir o destino do país.
Em síntese, depois de tudo o que vimos aqui, podemos finalmente responder a pergunta que abriu esse vídeo. Qual o poder e influência dos conglomerados de mídia no Brasil? A resposta é simples, direta e assustadora. O poder dessas emissoras é astronômico. Eles decidem o que é notícia, quem é o herói, quem é o vilão e ditam as regras do jogo político e social de todo o país. Mas a grande reflexão que precisamos fazer hoje é: até quando vamos permitir a manipulação, a centralização de um poder tão grande na mão de tão poucos conglomerados de mídia no país? A informação de qualidade e verdadeira é um direito básico de qualquer sociedade livre. Não podemos deixar que o que assistimos sirva apenas para proteger os interesses de poderosos. A mudança começa realmente quando começamos a questionar o que assistimos. Se você quer continuar entendendo como o mundo realmente funciona, inscreva-se no canal À Procura do Conhecimento. Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.